Olá, meus irmãos, que bom estarmos aqui juntos mais uma vez para a leitura da Palavra de Deus. Hoje o nosso vídeo vai ser um pouco diferente. Muitos irmãos e irmãs, me pediram para que colocasse a legenda. Realmente é muito bom com legenda porque você pode ler no celular até à noite, né? Só que tem um problema. Mesmo a legenda automática do YouTube, e no meu caso eu colocando a legenda também automática do aplicativo, sai muitas palavras erradas, muitas mesmo. Então todas as vezes eu tenho que gravar e depois sair corrigindo as legendas. Hoje vai ficar mais difícil ainda, porque é genealogia, são nomes. Então, em todas as legendas de aplicativos ou YouTube, os nomes vão sair todos errados. Então, eu vou ter que digitar todo o capítulo 1, 2, 3 de Crônica. Então, hoje não tem como eu colocar a legenda. Vai ficar muito trabalhoso, tá certo? Então, eu peço que vocês abrem a Bíblia e confiram a leitura com a Bíblia. Vai dar tudo certo e vocês vão compreender a vontade de Deus para nós, tá bom? Hoje a leitura é 1 Crônicas, capítulo 1, 2 e 3. Nós estamos introduzindo o livro de Crônicas. Esses capítulos marcam o início do livro com longas genealogias, traçando a linhagem desde Adão até os filhos de Davi. Embora pareçam apenas listas de nomes, esses capítulos têm um propósito profundo: mostrar que Deus não esquece sua aliança e que há uma linha clara entre a criação, as promessas a Abraão e a chegada de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Então, vamos abrir a Bíblia e vamos ler. Primeiro, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e nosso Pai que estás no céu, estamos aqui mais uma vez, ó Pai, porque assim o Senhor nos permitiu. E queremos, ó Pai, nesta hora, lermos a Tua palavra, compreendemos qual é a Tua vontade para nós. Então, nos batiza com o Teu Santo Espírito, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e que a leitura de hoje também seja uma bênção para a nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 1 Crônicas, capítulo 1. Descendentes de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabatá, Ramá e Sebtecá. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et. E também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, U, Geté e Meseque. Arfaxade gerou Selá e Selá gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Descendentes de Sem. Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, que é Abraão. Descendente de Ismael. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. São estas suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote. Depois, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael, descendentes de Abraão e Quetura. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz Zinrã, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Os filhos de Joquzã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá,
Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Descendentes de Esaú. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefe, Gaetã, Kenaz, Timna e Amaleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Descendentes de Seir. Os filhos de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ezer e Dizã. Os filhos de Lotã foram Ori e Omã. E a irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Sobal foram Aliã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Os filhos de Zibeão foram Aías e Aná. O filho de Aná foi Dizon. Os filhos de Dizon foram Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer foram Bilã, Zavã e Jaacã. Os filhos de Dizã foram Uz e Arã, reis e chefes de Edom. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Jobabe morreu e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Uzão morreu e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade. Este derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Hadad morreu e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Sanlá morreu e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Saul morreu e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibó. Baal-Anã morreu e em seu lugar reinou Hadad. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Metabel, filha de Matrade, filha de Mesaabe. Hadad morreu. Estes são os nomes dos chefes de Edom: Tina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. Estes são os chefes de Edom. Descendentes de Israel. Estes foram filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Batsua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor o matou. Porém Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Pérez e Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Zera foram Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etan foi Azarias. Os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jeramiel, Rão e Quelubai. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou Salma e Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obed e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto e Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruía e Abigail. Os filhos de Zeruía foram 3, Abissai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote, os filhos desta foram Jezé, Sobabe e Ardom. Azuba morreu, e Calebe tomou para si Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. Então Esrom teve relações com a filha de Maqui, pai de Gileade. Ele tinha 60 anos de idade quando a tomou, e ela deu à luz Zegube. Zegube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesu e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Kenate e as suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maqui, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, em Calebe e Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu à luz Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jeramiel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aías. Jeramiel teve outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã.
Os filhos de Rão, primogênito de Jeramiel, foram Maás, Jamim e Equer. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. E os filhos de Samai foram Nadab e Abizur. A mulher de Abizur chamava-se Abiail, e lhe deu à luz Abã e Molibe. Os filhos de Nadab foram Seled e Apaim. E Seled morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Ize. O filho de Ize foi Sezã. E o filho de Sezã foi Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jeramiel. Sezã não teve filhos, mas filhas. E Sezã tinha um servo egípcio, cujo nome era Jara. Sezã deu sua filha por mulher a Jara, a quem ela deu à luz Atai. Atai gerou Natã, e Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau, e Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú, e Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis, e Elis gerou Eleasa. Eleasa gerou Sismai, e Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. O primogênito de Caleb, irmão de Jeramiel, foi Maressa, que foi o pai de Zife. O filho de Maressa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron foram Coré, Tapua, Requém e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão, e Requém gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-Zu. Efá, a concubina de Caleb, deu à luz Arã, Moza e Gazez. E Arã gerou Gazez. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gezã, Pelete, Efá e Saaf. De Maaca, sua concubina, Caleb gerou Sebé e Tiraná. Maaca deu à luz também Saaf, pai de Madimana, e Seva, pai de Maquibena e de Gibeá. E Áquisa foi filha de Caleb. Estes foram os filhos de Caleb. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriat-Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriat-Jearim, foram Aroé, Iaze, Amenuote. As famílias de Kiriat-Jearim foram os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus. Destes procederam os Oratitas e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atrote Bet-Joabe, e Aze, Amanaate, Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Filhos de Davi. Estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebron. O primogênito Aminon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesu. O quarto Adonias, filho de Agite. O quinto Cefatias, de Abital. O sexto Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Betseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibá, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, além dos filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. Descendentes de Salomão. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Joaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Joaquim foram Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei.
Os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles, e Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe e Ezede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías foram Atos, Igal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elionai, Ezequias e Asricão, 3 ao todo. Os filhos de Elionai foram Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Esta foi a leitura de hoje. Deus é criador de todas as nações, mas ele separou um povo para si, começando com Adão e culminando em Abraão. Mesmo em meio a nomes e gerações, Deus está contando uma história, uma linhagem que aponta para o Messias, mostrando que ele nunca se esquece das suas promessas. Que Deus fortaleça a tua fé, esteja contigo sempre e nos encontramos amanhã.